Olá pessoal, voltando aqui na playlist de programação de jogos digitais. A gente vai começar agora uma série de vídeos envolvendo o ambiente 3D, tá? Então serão mini-jogos e estudos no ambiente 3D dentro do Unity. A gente já trabalhou anteriormente, mas sempre sob uma visualização bidimensional. Não deixava de ser tridimensional, mas a gente apenas usava ali o ambiente, o plano XY, né? Agora, para criar um novo projeto, estou com o Unity Hub aberto, vou clicar aqui em New. O projeto é 3D, ok? Vou colocar como nome do projeto de Player Rigid Body Game, nome grande. E escolham aí o local onde vocês querem, vou até mudar, que está salvando, ok? E manda criar o projeto. Daqui a pouco eu volto. Bom, voltando aqui, com já o projeto aberto aqui na Unity. Vou colocar aqui só o layout um pouquinho diferente. Perfeito. Então, esse primeiro projeto, para a gente se familiarizar um pouquinho com o ambiente tridimensional e a utilização também das bibliotecas do Unity voltada ao ambiente tridimensional, em componentes também voltados ao ambiente tridimensional, eu vou criar uma movimentação de um personagem de terceira pessoa, onde ele se move, na verdade, sempre na direção para frente da câmera. E existe a possibilidade da câmera orbitar em torno do personagem, ok? Então, na verdade, o personagem via teclado, ele sempre vai se mover para frente e para trás. O que vai definir, na verdade, a direção que ele vai fazer isso é exatamente para onde a câmera está olhando, ok? Então, ela tem a possibilidade de orbitar, isso vai ser feito através do mouse, e a gente vai usar a seta para frente e para trás, o WS, para mover o nosso player para frente e para trás. Ok? Beleza. Para tal, então a gente vai começar a criar um cenário para ele se movimentar. Okay? Uma plataformazinha, uma espécie de arena. Então a gente já tem alguns conceitos. Esses conceitos futuramente a gente vai se familiarizar cada vez mais, ok? Em outras disciplinas, em outros vídeos também dessa série. Então aqui a gente tem a câmera, só que agora a câmera já vem por padrão em perspectiva. Agora eu tenho objetos que são iluminados, então eu preciso de fontes de luzes, ok? Depois a gente comenta isso mais para frente com mais detalhe. E eu posso criar agora objetos tridimensionais também. Então, eu posso criar, por exemplo, um cubo. Deixa eu dar agora um zoom. Okay? Então, observe que o cubo agora, ou essa forma, é tridimensional. Lembrando que o cubo, vou colocar aqui no modo wireframe, ele é formado, então, por vértices e triângulos, polígonos que ligam esses vértices. Olha lá. Okay? E existe uma entidade especial chamada material, que ela vai intermediar ela agrupa, na verdade, regras para ser calculados a cor final através da iluminação, por exemplo, e também texturas que você pode estar associando nesse material. Então, a ideia do material é exatamente influenciar e determinar qual que vai ser a cor aí da superfície do seu objeto, levando em conta texturas que você pode associar e cores, e também, vamos dizer assim, como ele responde à iluminação. Por enquanto, vamos falar dessa maneira mais simplificada. No futuro, a gente vai falar uma terminologia um pouco mais técnica. Vou deletar esse cubo.
exemplo, esse cubo surgiu um Box Collider, não um Box Collider 2D, né? Mas um Box Collider. Eu vou desativar aqui a malha, o desenhador de malha. Olha lá. Ok? Então a gente tem aqui um Box Collider ao invés de um Box Collider 2D, lá que a gente viu na playlist anterior. Aproveitando também, eu não tenho, por exemplo, Sprite Render agora. O que eu tenho, na verdade, é um cara que cuida da informação dos vértices e como esses vértices se ligam aí, que é o Mesh Filter. No caso aqui está usando um conjunto aí, uma malha cúbica. E a gente tem o cara que realmente vai cuidar da renderização final, do desenho final do objeto. Eu até brinquei aqui chamando de desenhador de malha, o Mesh Render. Tá? Só para introduzindo aos poucos. Quando for o momento, a gente detalha sobre eles. Por enquanto é isso. Ele serve para desenhar. Ok? Só isso. Bom, vou remover esse cubo. Vou criar um plano, que vai ser meu chão. Então, 3D Object Plane. Esse plano eu vou deixar a escala 10 em X e 10 em Z. Deixar um chãozinho razoável. E aí eu quero controlar melhor a cor desse chão. Então, vamos lá, já vamos introduzir um negócio novo. Então aqui eu vou criar uma nova pasta, na aba Project, chamar de Materials. E dentro dessa pasta eu vou criar um novo material, Create Material, ok? E eu vou chamar ele de Floor. A gente vai comentar sobre todas as configurações. Por enquanto a gente só vai brincar com a cor. Então eu vou colocar um cinza relativamente escuro aqui na opção albedo e jogar para cá. Também a gente pode brincar com a suavidade da superfície. Ela é rugosa ou ela é mais suave, smoothness. Isso vai afetar exatamente como a luz vai interagir. Okay? Então eu vou colocar ela mais rugosa, menos suave, menos polida, será o termo. Né? Criei um objeto vazio, vou chamá-lo de plataforma e vou jogar o plane, que representa o chão, né? Parentado em plataforma. Vou criar algumas paredes. Cubo. Esse cubo eu vou colocar escala x 100 em x, 100 em z. Não, perdão. 100 em x só. E 5 em y. Vou atribuir o mesmo material floor nesse carinha. E agora eu quero alinhar perfeitamente com esse meu plano. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente pode usar o que a gente chama de vertex snapping. Né? A gente pode grudar vértices perfeitamente. Então, ó, seleciona, por exemplo, aqui a parede. O plano eu vou deixar ele quietinho no lugar dele. Seleciona então a parede, pressiona Shift V. Aí você vai perceber que, perdão aqui, seleciona a parede, pressione Shift V. Vai perceber que, como se fosse o pivô, está mudando aqui de local. Não é bem isso. Então, seleciona agora o vértice que você quer grudar em algum lugar. Eu quero esse. Então, seleciona e já começa a arrastar para cima do vértice do outro objeto. No caso, vai ser o vértice aqui no canto do plano. Grudou. Grudou onde você quer? Shift V para sair do modo Vertex Snapping. Perfeito? Agora eu vou duplicar esse cubo, Ctrl D, levar lá para o outro lado, fazer a mesma técnica. Shift V, leva esse cara para cá. Shift V. Duplica. Muda a escala. Ao invés de ser esse duplicado, eu vou deixar 1 em X e 100 em Z. Faço a mesma coisa. Shift V.
Levo o vértice mais interno. Shift V. Isso ficou certinho. Ok. Duplico já esse cara. Levo para o outro lado. Shift V. Shift V. Pronto, a arena já está pronta. Salvo a cena. A cena já foi criada no Sample Scene logo de início. Então ela vai salvar ali. Ctrl S já vai salvar nesse arquivo. Bom, agora eu vou criar o player. Rapidamente. O player nosso vai ser um cara bem simplificado. Vou colocar a posição dele em 000. Subir, na verdade, o Y de meio. Pronto. E lembrando que o nosso plano está em 000. Vou criar agora um material para ele. Vou chamar de layer match. É interessante colocar um prefixo, né? Um sufixo. Errei aqui, rapidinho. Então a gente pode estar colocando os materiais com esse final underline match. O player match eu vou colocar em verde e vou aplicar sobre o nosso objeto. O que eu quero que faça também? Vamos identificar visualmente qual que é o Ford dele, né? Eu sei aqui na cena, né? Mas eu quero colocar alguma coisa. Então eu vou criar uma carinha. Eu vou nomear ele como player e vou criar uma esfera. Essa esfera eu vou colocar a escala 02, 02, 02. Vou colocar o Z em meio, o Y em meio é muito, então vamos colocar 0,25 e o X eu vou colocar menos 0,02, não, perdão, menos 0,2. Duplico, só muda o X. O X vai ficar 2. Pode ser um pouco mais afastado. Vamos colocar então 4 é muito, 3. Então menos 0,3 em X e 0,3 em X nesse outro olho. Vou aplicar... Vou criar um outro material. Vou chamar de layer layer, faltou criatividade aqui, player 2 match. Eu peço um nome melhor, coloco preto. E aplico. Vou criar uma cápsula. Isso é novo, né? Formato novo. Vou mudar a escala para 0,2, 0,2, 0,2. Rotacionar de 90 graus em relação a X. E a posição coloca 0 em Y e Z ponto 5.7. Vamos ver como ficou. Aplica Player 2 Match. Pode entrar um pouquinho. Pronto. O nariz dele. E vou fazer a boca sendo um cubo também. E esse cubo vai ser 0,2 em Y, 0,2 em Z e 0,7 em X.
Aplico o material nele. Okay. E o braço dele, um outro objeto cúbico. Esse vai ser compridinho em Z, então eu vou, na verdade, mexer em X. Vou deixar verde. Então, é o Player Match. Esse vai ser o Weapon. E internamente, vou criar um objeto vazio chamado FarSpot e deixar ele levemente à frente ao Weapon. Bom, essa é a configuração visual do nosso player. Então, basicamente, eu vou querer isso aconteça, né? À medida que eu mexa o mouse, eu vou orbitar, ok? Em X, sem mexer essa inclinação, tá? Apenas orbitar em torno aqui do eixo Y. E posteriormente, o que eu quero também o player, ele sempre se move para frente e para trás, só que em relação à orientação da câmera. Então, se a câmera estiver olhando para cá e eu pressionar para frente, ele vai rotacionar e se dirigir na direção da câmera. Ok? Então, esse que é o comportamento que eu desejo. Depois a gente vai falar do sistema de tiro. Okay? Vai ser um pouquinho diferente do que a gente já fez, para introduzir também novos conceitinhos. Então vamos começar a brincar com programação. Vou criar aqui o Player Controller. Vamos criar, na verdade, uma pastinha chamada Scripts, para deixar um pouquinho mais organizado. Vou jogar esse script lá dentro, então. E criar um outro script, eu já vou adiantar, ele vai existir, chamado Camera Follow. Vamos abrir, daqui a pouco eu volto. Bom, o Visual Studio já abriu aqui para mim, né? Então, o nosso player, já adiantei que ele vai ser controlado, o movimento dele vai ser feito através do risco de bar. Então, antes de mais nada, eu vou criar aqui uma caixinha, criar uma variável do tipo complexo RisDeBody, não RisDeBody 2D agora, RisDeBody. Vou chamar de RB. Essa componente que eu estou criando, ela vai ser colocada, né? Lembrando, ela vai ser colocada no player. Okay? Então, agora eu quero acessar então o RisDeBody do player e eu não tenho o RisDeBody aqui no player, então vou adicionar. Então, add component RisDeBody. Perfeito? Então, se a gente colocar ele um pouquinho para cima e dar um play, a gravidade vai atuar e ele vai acabar caindo. Bom, outra coisa que eu vou falar para vocês. A movimentação vai ser feita através de adição de força para frente e para trás, numa modalidade um pouco diferente. Então, é uma modalidade também que só existe aqui no 3D, no RisDeBody, não tem no RisDeBody 2D. Então, a gente vai comentar sobre isso. E a Freeze Rotation, a gente vai colocar para ele não permitir a rotação em X, Y e Z. Lembrando que a gente usou isso quando a gente, devido ao atrito, pode ter rotação em torno de X e de Z. Mas aí você vai falar, mas Y também, Diogo? Também. Com o arrasto, pode ser que ele acabe também girando em torno de Y. E a gente não vai fazer a rotação em termos de ADD torque. Beleza? A gente vai fazer de maneira um pouquinho mais íntima no RisDeBody, mas sem adição de torque. A gente vai mexer mais manualmente essa rotação via o RisDeBody, mas mais manualmente. Então a gente não vai permitir que
a engine de física ela faça rotações devido aí a interações devido ao atrito. Então, vou dar um freeze rotation x, y e z. Então, voltando aqui no script, criei aqui essa caixinha rigidbody, do tipo rigidbody, chamada RB, e vou preencher ela pedindo getComponent rigidbody. Como agora o player, eu tenho certeza que tem, né? Então, essa caixinha vai ser preenchida com a componente rigidbody do player. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a movimentação do player. Por enquanto, como eu já falei para vocês que via teclado, eu só vou fazer a movimentação para frente e para trás. Transform.forward, né? A gente sempre vai pegar a direção para frente do player. Por isso que eu já coloquei aqui, ó, o narizinho, né, o olho, exatamente na face alinhada com o eixo Z positivo, que é o forward, para já deixar visual onde está o forward local, né, do player. Bom, a gente vai fazer essa mudança via rigidbody, então a gente não vai fazer isso dentro de update, sim de fix update. Beleza? Então eu vou pegar a informação da entrada da seta para frente e para trás e WS, então lá, input get axis vertical, beleza? E aí agora, qual que é a ideia? Eu quero, na verdade, mudar a velocidade do nosso player. Eu não quero, na verdade, colocar uma força propriamente dita. Eu quero gerar, na verdade, uma mudança na velocidade mais controlada. A força vai gerar aceleração. E aceleração, assim como desaceleração, devido ao atrito ali no mundo, vai mudar a velocidade durante um intervalo de tempo. Eu quero um controle mais rigoroso. Eu gostaria, na verdade, na hora que eu tirasse o dedo do teclado, eu tivesse uma resposta mais imediata da mudança na velocidade, tanto, né, para o valor que eu desejo, o valor máximo que eu desejo, quanto para parar, né, quanto para ir para zero. Como eu faço isso? Bom, tem diversas maneiras. Tem uma maneira usando a DD-Force, e na verdade você avisando a DD-Force qual que é o modo da força que você quer aplicar, o Force Mode. Então, esse que eu vou mostrar para vocês. Então, se a gente olhar aqui, ó, RB, ADD-Force, nosso velho amigo, eu poderia colocar algo como, vou me mover na direção forward, vezes, a gente pode até declarar agora aqui, ó, public float speed, vamos colocar o nosso tradicional 5 unidades do unit por segundo, vezes, então, esse speed, vezes o input vertical. Só vou adicionar quando estiver pressionando. Se eu fizer só dessa maneira, vai ser uma força tradicional. Então, se você continuar pressionando, vai ter um movimento acelerado, né? Tudo bem, você pode brincar lá com linear drag para a gente chegar numa velocidade limite, tranquilo. Porém, eu gostaria de um controle, como eu falei para vocês, mais ao estilo de jogo plataforma. Eu queria, na verdade, um controle mais rigoroso. Então, eu posso, na verdade, observar, a gente vai mudar isso, na verdade, tá? Force Mode tem várias opções. Você pode, na verdade, passar esse argumento anterior como se fosse uma aceleração. Ou seja, você quer que o objeto tenha uma aceleração independente da massa dele. Você pode passar no modo força, que é o padrão, e aí, obviamente, é dependente da massa, o resultado que você vai atingir. Impulso, você vai aplicar o impulso, isso aqui é interessante principalmente para tiro, né, quando você quer fazer realmente uma mudança no movimento mais pontual.
E o que a gente vai usar? Mudança na velocidade. Mudança na velocidade, o que a gente vai passar? A gente vai passar um ΔV. Então, qual que é a ideia? Eu estou na velocidade 0. Eu quero chegar na velocidade 5. Qual que é o meu ΔV? 5. Eu tenho que somar 5 em 0 para chegar em 5. Vamos pegar outros números para a gente entender mais. Imagina que eu estou na velocidade 2 e eu quero chegar em 5. Qual que seria o ΔV? 3, porque eu tenho que somar 3 em 2 para chegar em 5. Então a gente vai ter que trabalhar com essa ideia. Qual que é a velocidade desejada e qual que é a velocidade atual? Calcular o ΔV e passar, na verdade, para o DD Force, no modo Velocity Change, esse ΔV. Ok? Então a gente vai mudar. A gente vai deixar esse cara aqui. Vou só dar um Ctrl X nesse argumento. Na verdade, esse cara aí que eu dei Ctrl X é a minha velocidade desejada. É a velocidade final que eu quero atingir. Vou chamar de Desired Velocity. Olha lá, ela vai receber isso. Aí beleza. Então você quer chegar nessa velocidade. E o que é interessante é que isso aqui é vetorial, tá? Então se estiver apontando para uma direção e você mudou a câmera, agora você está apontando para outra direção, vai funcionar também. Ele vai levar de uma direção de deslocamento para outra. Não respeitando necessariamente a rotação do objeto, né, que é só o deslocamento do centro de massa. Então, Desired Velocity, transforma em ponto forward, vezes speed, vezes vertical. E o que eu quero, na verdade, calcular qual que é o ΔV. O ΔV é a velocidade atual, então a gente pode perguntar para o Gibari qual que é a velocidade atual, desculpa, ao contrário, né? É a velocidade final, que é o Desired Velocity, menos a velocidade atual. Você pode perguntar para o Gibari, ok? RB.velocity. E aí, por fim, eu passo esse ΔV aqui na DD Force. A gente vai ter que fazer mais uma mudança, mas vamos ver o que vai acontecer para a gente discutir essa mudança, que eu vou ter que fazer aqui mais uma linha. Então, perfeito. Vou voltar agora para o Unity. Colocar Player Controller em Player. Vou subir para a gente ver o que eu quero discutir com vocês. O Player um pouquinho. Vou dar um Play. Então aqui ele vai cair muito vagarosamente, encostar no chão. E aí se eu apertar para frente e para trás, eu vou conseguir deslocar. E está vendo que ele já fica mais responsivo, então mais imediato a resposta. Ainda pode ter um pequeno, né, deslizamento devido ao input get axis, né, que ele já não... O get axis, ele, quando você tira o dedo, o vertical não vai para zero de repente, né, ele vai aos poucos. A questão dele estar caindo muito vagarosamente, que quem cuida da atualização da velocidade na direção y é a própria engine de física, né, que é a gravidade. E a gente, nesse ΔV, está querendo modificar também esse y. Então, antes de jogar, o que eu vou falar? Que o ΔV na direção y, ou seja, a mudança na direção y, ela não existe, ela não é zero. Estou falando que não existe mudança na direção y, a mudança só está no plano XZ. Se a gente já fizer essa mudança, perfeito. Tá? Então vai cair normal, aí vou conseguir me deslocar para frente e para trás tranquilamente. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte, agora a gente vai mexer um pouquinho no Camera Follow. Então eu quero agora fazer com que a câmera orbite em torno, o primeiro passo é esse, orbite em torno do meu player. Então eu tenho a câmera aqui, eu quero que ela sempre mantenha uma determinada distância do meu player. Eu gostaria também que ela tivesse uma determinada inclinação em relação a ele, em torno de x, e rotacionasse em torno de y, tanto em relação a ela própria, quanto em relação ao player, em torno dele. Então a gente tem que, vamos descobrir como a gente faz isso. Ok? Então, primeiramente, vamos cuidar do quê?
dessa orientaçãozinha inicial que eu quero, sem responder ao mouse, ok? Então eu gostaria que essa câmera, vou voltar como ela está, para a gente ver a diferença. Eu vou querer colocar ela a uma determinada distância, vou colocar ela até bem perto, para a gente ver que na hora que eu dar o play, o script vai resolver isso. Então eu quero que ela não só vá para trás com uma determinada distância em relação ao player, como também ela fique meio tortinha, com uma rotação em torno de x em relação ao player. Então ela vai rotacionar em torno de si e em torno do centro de massa aqui, do pivô do player. Como eu faço isso? Então vamos dar uma olhadinha. Então a câmera, de qualquer maneira, então ela vai ter que seguir a posição do player, de alguma forma, né? Ela sempre vai ter uma distância dele fixa, o player vai se mover, então logo ela segue ele. Então eu preciso, já logo de cara, de ter o transform do player. Eu preciso pegar todo o tempo a posição dele. Eu vou também deixar setável aqui qual que é essa rotação em torno de x que vocês querem. Que essa é fixa, essa não vai responder ao mouse. E qual que é a distância que você quer manter do player. Perfeito? Depois também eu vou colocar aqui, mas eu já vou colocar, a gente vai discutir, eu vou colocar um cara chamado Sensitivity, que é exatamente qual que é a sensibilidade do mouse em relação à rotação em Y. Tá? Daqui a pouco eu vou pular até uma linha, daqui a pouco a gente volta a comentar desse cara aqui. Mas por enquanto, então, eu preciso aqui da posição do player para poder seguir. E eu quero sempre manter uma distância do player atrás dele. Então, deslocado aqui de Z, uma determinada distância. Então, se vocês observarem aqui, ó, vou colocar aqui em Z menos 10, por exemplo. E levemente inclinada, apontando também para o player. Como eu faço isso? Primeiramente, como eu vou estar seguindo e a atualização lá no Player Controller está ocorrendo no Fix Update, essa atualização também eu vou deixar, como vai acompanhar o player, também vou deixar no Fix Update. Bom, como eu faço para seguir? Então, o Fix Update vai pegar transform.position da câmera e nada mais nada menos vai pegar player transform .position e vou afastar um pouco. Afastar para onde? New vector 3 0 0 menos distance. Vamos ver o que acontece. Então, se eu colocar esse script na câmera, colocar a referência do player trans aqui, vou dar um play. Perfeito? Pegou a posição e somou um vetor 0, 0, menos 10. Se você aumentar essa distância, vai afastar ou aproximar a câmera, inclusive. E como faria para rotacionar? Para rotacionar em torno dela mesma, é o Transform Rotation. Só que a gente quer um pouquinho mais do que isso. Faria como, então? Ah, Diogo, espera aí. Aqui é um float, mas quando eu coloco aqui o mouse em cima, o Unity fala aqui, através do Visual Studio, que, na verdade, esse tal de rotation é um tal de quaternion. Não precisa saber que esse quaternion é, a gente só precisa saber como utilizar, ok? Então é uma maneira de guardar rotação. Então esse quaternion ele guarda rotação em torno dos três eixos principais, x, y e z. Então, mas como eu faço uma rotação em torno de um eixo e virar um quaternion? Quaternion
ponto Euler. E aí você passa o quanto você quer rotacionar em torno de x, y e z. No caso, eu quero rotacionar em torno de x, que quantidade? Hot x. 0 em y, 0 em z. Vamos ver. Ele rotacionou, mas a questão é que ele rotacionou só em torno de si. Ele não rotacionou em torno desse ponto. Eu gostaria, na verdade, que essa setinha azul apontasse aqui também, bem alinhado, né, com o player. Não tivesse esse deslocamento. Não tivesse esse deslocamento. Como eu posso fazer isso? Então, o que eu tenho que fazer é rotacionar, na verdade, essa direção que liga o player com a câmera. Como eu posso rotacionar um vetor, Diogo? É exatamente esse vetor que eu tenho que rotacionar. Como eu posso fazer isso? Da seguinte maneira. Eu vou pegar, na verdade, esse cara aqui de baixo, quaternion Euler, e guardar uma variável do tipo quaternion chamada rotation. Beleza? Eu passo aqui para rotação em torno de si. E como eu faço para rotacionar, então, esse vetor? Esse vetor que está apontando aqui retinho, eu gostaria que ele rotacionasse, ou seja, eu quero que, na verdade, a pontinha dele continue apontando para o player e a bundinha dele comece a rotacionar. Como eu faço isso? Como eu posso rotacionar um vetor? É só multiplicar um quaternion pelo vetor. Então, vou fazer dessa maneira. Vou fazer rotation, aqui em position, vezes um vetor. Quando a gente faz um quaternion vezes um vetor, a gente está rotacionando esse vetor por uma determinada quantidade. Se a gente for ver, agora a gente tem o que a gente deseja. Não só rotacionou a posição da câmera, como também rotacionou a própria câmera. Aqui eu estou rotacionando a posição da câmera e aqui eu estou rotacionando a câmera em torno do seu sistema de coordenadas, da sua própria origem, do seu pivô. Então, os dois processos foram feitos. Vamos ver se está seguindo? Vou apertar para frente. Olha lá que legal. Agora ele está seguindo o player para frente e para trás. Vamos desligar. O que eu preciso agora é fazer agora a rotação em torno. Então eu vou criar uma outra variável, essa não precisa ser pública aqui, quem vai calcular é o script, que é a rotação em torno de y, hot y. Inicialmente é 0, e agora eu vou fazer o seguinte, hot y vai acumular o que você transladou o seu mouse para a esquerda ou para a direita. Ah, Diogo, tem jeito de fazer isso? Tem. A gente pode pegar aqui do getAxis uma outra string. Ao invés de ser vertical ou horizontal, tem uma que é mouse espaço x. Eu vou pegar exatamente o movimento, o deslocamento do mouse na horizontal. E eu tenho que acumular isso, né? Que à medida que eu vou incrementando com getAxis, mais rotação eu vou acumular em torno de y. Vou multiplicar isso por uma sensitividade e multiplicar isso por time.deltaTime. Ao invés agora do rotation ser apenas hot x, vai ser então hot x e hot y. Vou salvar. E olha que legal. Eu vou maximizar. À medida que eu giro meu mouse, a sensitividade está meio baixa. Vamos colocar a sensitividade em 50. Vou colocar maximize, dar um play. Aí já fica mais... Olha que legal. Por enquanto, o nosso play a gente consegue orbitar, mas ele sempre vai para a mesma direção. Para frente, para trás. A gente consegue orbitar em torno dele. Ah, fechou.
Agora o que eu preciso? Câmera follow acabou, né? Era isso apenas, não precisava fazer mais nada por enquanto. Agora a gente vai voltar para o player controller. O que a gente tem que fazer então? Eu preciso agora ter a informação da câmera e pegar o quê? Qual que é o para frente da câmera? Porque quando agora, orbitando em torno do player, eu apertar para frente, eu não vou querer que ele vá para a direção que ele está indo agora. Vou chamar essa direção de direita aqui na minha perspectiva. Eu vou querer que ele vá para frente, aqui na minha visão. Então, eu vou querer que ele rotacione, se alinhe com a câmera e se desloque nessa direção. Então, se alinhar, vai ter que ter, de alguma forma, uma rotação. Perfeito? Então, vamos lá. Bom, então, o que eu tenho que fazer? Vamos aqui para o Player Controller. Como eu já falei para vocês, eu preciso ter o transformer da câmera. Tem várias maneiras. Você pode deixar, na verdade, uma variável pública, do jeito que a gente deixou aqui, ó. A gente pode fazer a mesma coisa lá no script do Player. Mas eu vou ensinar uma maneira diferente. O que eu vou fazer? Tem um atalhozinho aqui no Unity, onde eu posso pegar a componente câmera da câmera principal. A câmera principal é a que tem a tag Main Camera. Como eu faço isso? Olha lá. Então, primeiramente, crio uma caixinha para guardar a componente câmera da câmera principal. Então, lembra, tudo é componente. Então, a câmera, ela passa a ser câmera quando você coloca a componente câmera. E aí eu vou fazer aqui no Start, quem receber, olha lá, câmera.main. Como eu coloco isso, ele já vai buscar para mim qual é a câmera que está com a tag Main Camera e já vai atribuir nessa caixinha CAM que eu criei. Só que eu não quero a câmera, tá? Eu fiz isso só para mostrar devagarzinho, mas eu quero, na verdade, o transform dessa câmera. Então, vou mudar, transform. Vou chamar de CAM-trans. CAM-trans. Ele está falando que dá um erro, né? Porque aqui a componente câmera está querendo guardar numa caixinha transform, mas no Unity lembra, se você tem acesso a uma componente, você tem acesso a todos os componentes daquele objeto. Então, câmera.main, tenho a componente câmera aqui em mãos. Agora eu quero pegar a componente transform onde essa componente está. Ponto transform. Imagina que tem um parênteses aqui, né? Não precisa colocar, mas imagina que tivesse. Então, primeiramente, acesso à componente câmera da câmera principal. Beleza. Agora eu quero pegar, a partir dela, componente transform, da onde essa componente está. Mas a gente não precisa colocar, pode fazer assim. Agora eu tenho o transformer da câmera. Bom, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer exatamente é perguntar para a câmera para onde ela está olhando. Então vamos lá. Um detalhe interessante é que eu só quero, na verdade, rotacionar o player à medida que ele se movimenta. Porque quando ele estiver parado, eu não quero que ele acompanhe a rotação da câmera, eu quero que a câmera orbite em torno dele. Só quando ele começar a se mover, ou seja, você pressionar alguma coisa no teclado, é que ele vai começar a se alinhar. Primeiro a gente vai fazer um alinhamento instantâneo, depois a gente vai fazer um alinhamento suave. Como a gente vai fazer isso? Então, primeiramente, qualquer mudança, se é suave ou não, eu vou analisar se o vertical é diferente de zero. O que quer dizer isso? Eu cliquei alguma coisa aqui no teclado. Então, só quando eu clicar alguma coisa no teclado que eu vou fazer um alinhamento. Então, vertical, o problema dele é que ele pode ser negativo ou positivo. Então, eu não posso falar isso, porque se eu apertar para trás, eu não vou entrar no if, mas eu quero que ele entre também. Então, eu tenho que ver o valor absoluto, ou seja, o valor sem sinal. Como acesso? Dessa maneira. Então, se o valor absoluto do vertical, então tira o sinal, se for menos 1 vai virar 1, se for mais 1 vai virar 1, se for 0 vai continuar 0. Então esse é o único caso que eu não quero. Então se for diferente de 0, basicamente, eu vou permitir fazer essa mudança. Qual que é essa mudança? Vou fazer primeiramente uma mudança
instantânea. Como vai ser ela? Eu vou falar que o transform do player, forge, vai ter que se alinhar com o transform o forge, desculpa, do transform da câmera. Instantâneo. Ele já vai fazer uma rotação para mim, já automaticamente, aí por trás dos bastidores, para alinhar os dois vetores frente. Aí a gente vai ver que vai acontecer um negócio bizarro, mas vamos lá. Ó, orbitando, não está atualizando, agora eu vou apertar. Ele vai ficar inclinadinho para o chão. Por quê? Porque o forge da câmera, se a gente sair aqui do modo maximizado, ele é inclinado. Ele tem uma parte em Y. Então, por isso que ele fica bizarro desse jeito. Eu não quero isso. Eu quero, então, descartar essa informação em Y do Transform Forge. Como eu posso fazer isso, Diogo? Vamos lá. Vector Tree. Eu vou chamar, então, esse cara de Forge Target. É o Forge que eu quero. Ele é baseado no cantrans.forge. Mas eu quero jogar fora a parte em Y. Então, eu vou usar essa funçãozinha aqui do Vector Tree. E eu vou explicar já para vocês. Olha que legal. Esse scale, ele vai fazer uma multiplicação entre esses dois. Vai, na verdade, resultar um outro vetor, ok? No qual as componentes desse vetor que ele vai retornar é fruto da multiplicação de x com x, y com y e z com z. Ok? Componente com componente. Então, na hora que eu tiver a informação do forge aqui, componente x dele vai conservar, porque vai ser multiplicado por 1. Já a componente y vai zerar, porque eu estou multiplicando por 0. Já a componente z vai conservar, porque eu estou multiplicando por 1. Só que eu não garanto que esse cara é normalizado. Então, depois disso, normalized. Aí eu garanto que ele é normalizado. Vamos ver se dá certo. Eu não vou desfazer aqui rapidinho. Eu tenho que mudar isso aqui. Agora mudar aqui que o Transform Forge recebe Forge Target. Dá um play. Ok. Vou começar a andar. Só que agora ficou bruto o sistema, né? Ele fica com uma resposta instantânea. Mas ele sempre está indo na direção forge da câmera. Ok? Só que eu gostaria de algo mais suavizado. Não queria de maneira grosseira. Como eu posso fazer isso? Então, primeiramente, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular qual que é a rotação necessária para eu sair desse forge. Ou seja, quanto eu tenho que aplicar de rotação no objeto para esse forge se alinhar para o forge target. Nossa, Diogo, tem isso? Tem. Não te dá muitas funcionalidades. Então, quaternion, que se a gente quer, na verdade, saber qual que é a rotação, é quaternion. Vou chamar essa rotação de delta rotation. Recebe o quê? Olha só que legal. Quaternion.from to rotation. Ele já está falando, ó, from to. Qual a rotação? From to. O que ele quer? From direction e to direction. Então, aqui ele já está me falando qual que é a rotação. O que ele vai calcular? Qual que é a rotação necessária para eu sair de um vetor from direction e chegar num to direction. O nosso from é o transform.forge, ou seja, é o forge atual do personagem. E o to é o target, é o desejado. Então essa, na verdade, é a rotação necessária para ter o alinhamento dos dois. Beleza? E aí o que eu vou fazer é o quê? Quaternion. New rotation. A nova rotação.
Eu não vou fazer mais isso agora, então. Eu poderia fazer direto. Então, por exemplo, eu poderia falar que new rotation é o quê? É a rotação atual mais delta rotation, porque é um delta, né? É uma adição. Mas como eu faço para fazer a soma de dois quaternos? Não é com o operador soma, na verdade. Na verdade, você vai acumular a rotação com o operador multiplicação. Tá? Então, você vai fazer como isso? Vai perguntar qual que é a rotação, qual que é a orientação atual para o rígido de Bari, multiplicado pelo delta rotation. Então, isso aqui você vai entender o quê? Que ele estava com uma determinada orientação, rotacionado lá de 30 graus em torno de Y. Aí você falou que agora você tem que adicionar 20. Então, o produto disso aqui vai ter uma rotação final 50. Perfeito? Então, ele vai acabar acumulando as duas rotações. Só que isso, novamente, vai ser bruto. Vai ser de repente. O que eu gostaria, na verdade, é que ele não fosse diretamente para essa rotação, mas ele fosse aos poucos, com uma determinada velocidade. Então, eu vou dar um Ctrl X isso aqui, que essa é a rotação final que eu quero, só que eu quero que a rotação atual vá devagar para esse valor. Né? Então, tem jeito de fazer isso, com a ajuda do quaterno.slurp. O slurp eu vou ter que falar, ó, os argumentos. Vou ter que passar a orientação original, a que eu quero chegar, e esse parâmetro exatamente vai determinar a velocidade de que você vai de um para outro. Basicamente é isso. Então, vou pegar o original, que é rb.rotation, aonde eu quero chegar, que é o rb_rotation mais o delta rotation, e a velocidade que eu quero chegar nisso. Então, você vai colocar speed, não defini ainda, public, float, speed, hot. Vou colocar 5 também. Speed, hot, vezes time, ponto delta time. Aí sim, então a cada chamada, o que vai acontecer? Isso aqui não vai ser... Vou explicar mais ou menos aqui para vocês. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, por exemplo, quero chegar numa rotação de 60 graus e eu estou numa atual rotação de 30 graus. Na primeira vez que chamar, o que vai acontecer? O RB Rotation é 30 graus, ele vai se aproximar um pouquinho do de 60 graus. Então, por exemplo, está 30, vai para 35. Ele adiciona... Exatamente essa adição vai depender da velocidade. Então, se você usar uma velocidade muito alta, ele vai dar um pulo mais alto na direção do valor alvo. Se você usar um valor mais baixo aqui no speed hot, ele vai dar um pulo menor em relação ao valor alvo desejado. Beleza? Então, o que vai acontecer? Vamos voltar para o número, por exemplo, numérico. Então, aqui eu tenho 30 inicialmente e eu quero chegar em 60. Então, a primeira vez que o fix update for chamado, hipotético, ele vai de 30 para 35. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse RB Rotation, na próxima linha, receber esse 35. Na próxima vez que o fix update for chamado, agora ele é 35, mas ele quer chegar no 60. Então ele vai para 40. E vou fazer o RB Rotation chegar em 40. Na próxima vez que for chamado, agora ele é 40, mas ele ainda quer ir para 60. Então ele vai para 45, entenderam? Vai chegar a um ponto que ele vai conseguir chegar em 60 e vai parar de rotacionar. Então, beleza? Então, como eu só passo agora o valor do new rotation para o rb.rotation, para isso acumular esse efeito. Eu vou fazer agora RB, vou chamar uma funcionalidade do rígido de Bari, que cuida de movimentação direta. E também tem de deslocamento, tem o Move Position. Move Rotation, e vou passar qual que é a nova rotação que eu quero que ele tenha.
Então isso não vai acontecer de repente, né? Se a gente já passasse RB rotation vezes delta rotation, ele já ia fazer também abrupto. Mas eu vou usar esse tal de slurp para ele ir aproximando aos poucos, e então o movimento fica mais suave. Vamos dar uma olhadinha como funciona? Parado, orbita, andando. Olha lá que legal. Agora ficou suave. E você pode ir virando. Olha na cara dele. Legal, né, pessoal? Bom, gente, por hoje é isso. Por hoje não. Por esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente vai, na verdade, fazer ele atirar em objetos, interagir. Só que vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai instanciar bullets. A gente vai fazer interações diferentes com o Raycast. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.